Fala, moçada! Tudo bem com vocês? Tudo na paz? E aí, como é que estão passando a semana? Tudo tranquilo? Na atividade? Pessoal, vamos dar sequência à nossa disciplina aí, né? A patologia geral, comigo, né? Com o professor Ederson Witz, tá? Hoje, pessoal, dia 15/5, né? Nós vamos, nessa sexta-feira bruta, dar continuidade aí no assunto que nós estávamos falando na segunda-feira aí, né? Não sei se vocês se recordam, pessoal, mas nós estamos falando sobre apoptose. Na verdade, eu estou finalizando as informações aí sobre apoptose, tá? Eu peço que, se você não viu ainda, dê uma olhada lá na aula, tá? Volta lá, assiste as aulas, porque isso aqui é um complemento daquelas informações lá, tá ok? Então, pessoal, na última aula eu estava falando com vocês sobre a via do receptor de morte, tá? Então foi a última coisa que eu falei na aula passada. Beleza? Eu queria mostrar para vocês, pessoal, fazer um resumo sobre aquelas duas vias de ativação de apoptose, né? Como eu falei para vocês, pessoal, as vias pró-apoptóticas, elas podem ser ativadas de duas formas, né? Pode ser ativada via mitocondrial, né? E pode ser ativada via do receptor de morte, tá? Então, na última aula, como eu falei para vocês, eu não sei se vocês se recordam, mas eu falei para vocês isso aqui, ó. Eu falei que existe na via, vou pegar aqui a caneta, na via do receptor de morte, vem aqui essa célula, que é a nossa célula de defesa, uma célula imune, ela vem aqui com o seu ligante, que é chamado de faz L, né, o ligante do receptor, e esse ligante vai se ligar no receptor, que é o faz, tá? Que é o faz aqui. Então, o ligante, ao ligar nesse receptor, o que vai acontecer? Vai formar esse conjunto de estrutura aqui chamado FAAD, tá? Professor, o que é esse FAAD? FAAD, pessoal, é uma proteína adaptada, tá? Como assim uma proteína adaptada? Nós temos aí, ao ligar o FAD ao FAS-L, né? Esse sítio de ligação a essa proteína, essa proteína adaptada ela é capaz de ativar o domínio de morte. Como assim? Não é porque um receptor se ligou ao ligante que nós vamos ter uma apoptose. Não, nós temos que ter o receptor ao ligante e a formação dessa proteína adaptada aqui, né? E o que vai acontecer com essa proteína adaptada, pessoal? Essa FAAD aqui. Ela tem a capacidade de se ligar a um domínio de morte. O que é um domínio de morte? É realmente uma estrutura capaz de iniciar essa apoptose. Então, esse receptor adaptado, essa estrutura adaptada, ao se ligar, né, ele consegue, ao se formar, ativar esse receptor de morte. Nós temos vários receptores, alguns deles são de morte. Então, ao se ligar aqui, ele consegue ativar esse receptor de morte, e aí sim, esse receptor de morte vai conseguir, né, desencadear a ativação da procaspase 8, e como eu disse para vocês, e 10 também, né? A procaspase 8 vai ser ativada, né? Então tá ela aqui ativada, e ela ativada, ela vai dar sequência ativando as outras caspases, que são as efetoras, né? As executoras, que são aquelas que vão fazer a clivagem lá, tá? Aqui, pessoal, o que acontece também, pessoal? Quando ativa essas caspases executoras, nós vamos ter também ativação das DNases, tá? Que eu já falei para vocês na última aula lá, tá? Então nós temos a capacidade de ativar. Essas DNases, pessoal, elas vão ser em foco principal em fragmentar o núcleo, né? Ou seja, vai lá no núcleo, lá no nucleolo, onde tem a cromatina, né? E ele vai quebrar o DNA
em porções de pares de base de 180, que é aquele código, aquela senha para um nucleossomo característico. Aquele nucleossomo lá formado com 180 pares de base vai ser quebrado graças às DNAs. E a DNase vai ser ativada pelas caspases executoras aqui, tá ok? Por isso que eu falei para vocês naquela aula anterior que as DNAs elas são clivadas após as caspases, tá? Então ela acontece depois, tá? Ao final nós vamos ter o DNA quebrado, formando esses nucleossomos. Nós vamos ter um monte de outras proteínas e núcleos condensados, que vai se unir a isso aqui, formar o que nós chamamos de corpo apoptótico, e esses corpos apoptóticos vão ser fagocitados pelas nossas células de defesa, que é os macrófagos, tá ok? Então, já explicado, pincelei o que eu falei na última aula, para nós termos uma sequência. Eu queria comentar com vocês aqui, pessoal, para fazer um resumo, para a gente entender as principais situações que acontecem nessas duas vias, tá? Então, olha só, nessa via, essas duas vias são vias pró-apoptóticas, então essa coisa nós já sabemos. Quais são as duas vias pró-apoptóticas? São aquelas que estimulam a apoptose. Nós temos a via mitocondrial, né? E nós temos a via do receptor de morte, que foi a última que eu acabei de explicar. Essas duas vias vão gerar apoptose, tá ok? Eu falei para vocês que na via mitocondrial, a principal enzima ativada, né, é a caspase 9. Na via do receptor de morte, a principal via ativada é a caspase 8 e 10. Tá ok? Como eu já disse para vocês. Embora naquela última imagem só tinha escrito a 8 aqui, né? Mas eu falei a 10 também, tá? Então, vocês viram que a enzima ativada é diferente, tá? Na mitocondrial, com a via do receptor de morte. Embora eu falei para vocês que existem várias caspases, e essas que são as principais, as iniciadoras, né? Aí as iniciadoras, elas ativam as caspases executoras, ou as efetoras, como eu falei para vocês. Essas executoras aqui, elas vão dar sequência à quebra. É aquilo que eu falei lá naquela aula anterior, que a caspase 9 é como se fosse o chefe, que chega na obra e fala, vamos quebrar essa parede. As caspases 3, 6 e 7, elas vão fazer a função de realmente quebrar. Então, a atividade propriamente dita vai ser feita por essas caspases aqui, 3, 6 e 7. Essas caspases efetoras, como eu falei para vocês, o que elas conseguem fazer? Elas vão ativar as DNases, pessoal. Mais uma vez eu tentando escrever, mas está difícil, tá? Então, vai ativar as DNases. O que as DNases vão fazer? Vão atacar o núcleo, né, e quebrar os nossos DNA em 180 pares de base, formando o nucleossomo, né? As caspases, né, vão fazer o quê? Vão fragmentar, vão consolidar, condensar aqui as organelas, vão diminuir a estrutura aqui, formando os corpos apoptóticos, né? E aí, o que esse corpo apoptótico aqui vai acontecer com ele, pessoal? Vai vir uma célula de defesa, um macrófago, e vai fagocitar. Beleza? Fagocitar o corpo apoptótico. Vai ter inflamação? Não, não vai ter inflamação, tá? A via mitocondrial é a mesma via intrínseca, tá? Por quê? Porque ela acontece dentro da célula aqui na mitocôndria, ó. A mitocôndria que é o carro-chefe que vai desencadear isso aqui, através do citocromo C, que eu falei para vocês, que a membrana fica permeável. Como a membrana fica permeável, o citocromo C sai. Quando o citocromo C sai, né? Acontece um desequilíbrio entre as enzimas pró e anti-apoptóticas. Como o citocromo C ele é uma estrutura, né, que ao desequilibrar, ele favorece a ativação da caspase 9, vai começar a ativar a caspase 9, que vai dar sequência nas caspases 3, 6 e 7, e a sequência é a mesma nos dois. A diferença, pessoal, que a via mitocondrial, que a via intrínseca, isso acontece por um fator, uma alteração intracelular. A própria célula percebe que algo está errado e a própria célula desencadeia essa resposta. Quem vai ser o regulador aqui, ó, vai ser a membrana, né? Porque a partir do momento que a membrana ficou permeável, abriu os canais, que são aqueles canais BSL2 que eu falei para vocês lá, que tem em torno de 20 canais, abriu aqueles canais BSL2, o citocromo sai, desequilibra as enzimas pró-apoptóticas e desencadeia a ativação da caspase 9. A caspase 9 faz isso aqui, tudo que eu já repeti várias vezes, você já deve estar cansado de me ouvir, tá?
Já na via do receptor de morte, eu tenho uma célula. Quem que vai ativar isso aqui? É a própria célula? Não. Quem vai ativar aqui vai ser uma célula imune, né? Como eu disse para vocês, natural killer, linfócito T, né? Que situações? Por exemplo, está formando um tumor aqui dentro, a célula não consegue mais ela mesma se destruir. Se ela está na fase que ela consegue, beleza, vai por via mitocondrial, mas está numa fase que ela não consegue destruir, tá? Se ela não consegue se destruir, ela vai, né, continuar danosa, podendo até se multiplicar. Entrou um vírus aqui, essa célula não consegue saber nem o que está acontecendo. Então, o que vai acontecer? Vai vir aqui uma célula nossa de defesa, uma célula imune. Cada célula de nós, todas as nossas células possuem um ligante, tá? É como se fosse um pendrive que vai conectar nos computadores aí. Então, o ligante aí. Todas as nossas células possuem um receptor. Então, ela expressa um receptor. Esse receptor expresso aqui está na superfície da membrana, tá? Está na superfície da membrana. Então, vai vir o o ligante, que é o FAS-L, que eu mostrei na imagem anterior, e vai se ligar no FAS, que é no receptor. Embora que FAS é um tipo de receptor, existem vários outros tipos de receptores. Como eu falei para vocês, quando a gente fala em apoptose por via do receptor de morte, os principais receptores, como eu disse para vocês lá, é o TNF, né, TNF1, né, e o FAS. Esses dois são os principais, embora existam outros. Então, o receptor, né, vai se ligar ao ligante. Ao ligar o receptor ao ligante, o que vai acontecer? Aquilo que a gente viu, né? Vai ter a adaptação de uma proteína aqui dentro. Essa proteína adaptada, que é aquela FAAD, que eu mostrei na imagem anterior, vai fazer com que haja, pessoal, uma ativação de um domínio de morte. Então, tem um receptor que é capaz de dominar a parada aqui, como se ele tivesse uma granada para explodir aqui dentro. Ao ter essa adaptação aqui, né, do FAS, né, com o FAAL, né, que é o ligante, forma esse FAAD, que é essa proteína adaptada. A proteína adaptada se liga, ativa o receptor de domínio, e esse receptor que é o cara, que vai fazer o quê? Ativar a caspase 9 e 10. A caspase 9 e 10 vai fazer isso aqui, ó, vai ativar a caspase 3, 6 e 7, que vai destruir, fragmentar, condensar as organelas, e também vai ativar a DNase, que vai quebrar o núcleo em 180 bases, formar o nucleossoma e tudo aquilo que eu já falei, tá ok? Que eu já falei, tá? Então, pessoal, eu sei que está repetitivo. Talvez vocês pensem assim, mas para o senhor é fácil, que está falando aí, né? Mas a gente que fica uma semana sem pegar o caderno, e mais, quem fica muito mais, né? E quem nem está assistindo as aulas, né? Então, pessoal, isso aqui é basicamente um resumo sobre os tipos de via de ativação, tá? Nós, pessoal, abrangemos de grande parte sobre esse processo. Eu queria passar para vocês aqui um vídeo para mostrar tudo isso que eu tenho falado aqui para vocês, tá? Então eu vou tentar passar aqui, vamos ver se eu consigo falar ao mesmo tempo, para que vocês possam visualizar. Então, apoptose, aqui eu tenho uma célula normal, né? Ó, uma célula normal. E aí nós vamos ter o que ali? Aqui nós temos uma célula anormal, tá? Deixa eu pôr uma parada aqui para contador. Não sei se vocês conseguem ver. Então, nós temos uma displasia de uma célula, ó, a célula natural killer chegando aqui, podia ser o linfócito, né, T, citotox, por exemplo, mas aqui o exemplo é natural killer. O que a natural killer está fazendo, pessoal? Ela vai pegar o seu FAS, o seu ligante, né, e ligar ao seu receptor. Não sei se está muito alto, a minha voz está chegando aí. Então, olha só, isso aqui é uma superfície de uma membrana, tá? Então, tá chegando a natural killer aqui em cima, ó. Aqui tá os receptores aqui embaixo, ó, um monte. Tem vários tipos de receptores, tá? Ó, o ligante está aqui, o receptor está aqui. Então, ó, o ligante se ligando ao receptor. É aquele FAS se ligando no FAS-L, né?
que nós vimos lá. Aqui é a membrana plasmática, aqui é dentro da célula que está com problema. O que vai acontecer aqui dentro, pessoal? Ó, aqui dentro nós temos aquela adaptação daquela proteína. Lembra que eu falei para vocês? Que essa proteína vai se ligar, várias moléculas vão se ligar aqui, né? E esse estímulo aqui vai ativar, pessoal, o que eu falei para vocês daquela proteína de domínio, né? Receptor de domínio de morte, que vai ativar a caspase 8. Então a caspase 8 foi ativada. A 8 vai ativar a 3, que são aquelas executoras que eu falei para vocês, ou efetoras, né? E vão ativando elas, ó. As caspases 8 e 10 estão ativando as outras caspases. E dele que ativa. Agora, o que a caspase 3 vai fazer, pessoal? A caspase 3, ela vai começar a degradar as estruturas, ó, as proteínas. Então, ele está... Para que fragmentar? Para poder formar os corpos apoptóticos, tá? Aí, lembra que eu falei para vocês? Ó, aqui é uma mitocôndria, né? Então, ele está entrando nas organelas agora. Essas aqui são as caspases que estão fazendo a fragmentação. Aqui o citocromo C, lá de dentro da mitocôndria. O que aconteceu com ele? A membrana da mitocôndria ficou permeável, o citocromo está saindo. E o que ele vai fazer? Ativar outras enzimas que fazem a degradação. Lembra-se que são várias enzimas que eu falei para vocês, né? Ó, ele vai pegar os fragmentos. Ó, formou outro tipo, recrutou um outro tipo de caspase. São várias enzimas que vão agir. Aí, está formando os corpos apoptóticos, tá? Mais uma vez, a caspase 3 é uma junção de várias enzimas, pessoal. Olha lá no citoesqueleto. Por que a célula fica retraída, pessoal? Porque ela é quebrada pelas enzimas. Por isso que a célula apoptótica, ela vai murchando, ela vai ficando menor, retraída. Tem aquela retração que eu falei para vocês. Aqui nós estamos olhando por fora a célula danificada, né? Entrando em apoptose. Olha as caspases digerindo citoesqueleto, olha como é que ela vai ficando pequena. Lembra-se que o núcleo e os corpos apoptóticos vão ficando na periferia, tá vendo? Para fora, né? Com seu material interno. Então, formou os corpos apoptóticos. E agora o que vai acontecer? Vai vir os fagócitos, né? Que são as células fagocíticas que vão digerir. Tá ok? Esse vídeo está no YouTube, tá? Eu não sei se vocês conseguiram me ouvir bem, mas é basicamente aquilo que eu tenho dito há esses minutos aí atrás aí, tá bom? Então nós entendemos o que é a apoptose, né? Lembra, só para finalizar o vídeo ali, ó, a fagocitose é o processo de digerir, né, de comer esses corpos apoptóticos. Então a célula no início da apoptose, no final virou só em bolinhas, que são chamados de corpos apoptóticos. Se vocês observarem na imagem, vocês vão ver que dentro desses corpos apoptóticos, o que temos aqui, pessoal? Nós temos uma condensação, uma diminuição das organelas. Tá? As organelas estão ali, só que elas estão condensadas. Elas foram fragmentadas em pequenas estruturas, tá? E essas estruturas vão ser fagocitadas pelas nossas células de defesa aí, tá? Por exemplo, macrófagos, neutrófilos e entre outras aí. Beleza? Então, finalizei a apoptose. Lá no começo, pessoal, não sei se vocês se recordam, mas eu falei para vocês que eu ia falar de alguns tipos de morte celular programada. E lá entre elas eu falei da apoptose, que eu ia falar e já finalizei. Falei que eu ia falar sobre a autofagia e falei também que eu ia falar sobre a netose, tá? Então, é jogo rápido, eu vou finalizar agora isso aqui, tá bom? Então, o que é a autofagia? A autofagia, pessoal,
é um processo, né? A fagos vem de comer, né? E auto vem de próprio. Então, é um ato de se autodigerir, autocomer, tá? Se você olhar aqui essa imagem que eu peguei na internet, ó, uma cobra comendo a outra, né? A mesma. Ela começou a comer o rabo dela e está tentando digerir. Chegou num ponto aqui que não tem, né? Então, a autofagia, pessoal, é um processo também programado. Por quê? Porque a própria célula resolve se alimentar dela mesma, né? Dela mesma. Então, ela ocorre em caso de sobrevivência. Nós temos, por exemplo, aí, você tem um tipo de tecido que não está recebendo alimento, nutrientes e oxigênio e demais na quantidade necessárias. O que vai acontecer com essa célula? Ou ela se mata na apoptose, que seria no último caso, já que não tem jeito, ou ela vai tentar, né, se manter. Como que ela pode se manter? Ela consegue se manter iniciando a sua digestão própria, tá? Então, faltou esses nutrientes aí, ela começa a alimentar-se do seu próprio citossol, que ali tem proteínas, tem sais, tem várias coisas ali, então ela vai se autodigerindo, ela vai ficando menor, ok? Essa autofagia, pessoal, também pode evoluir para além do citoplasma, né? Eu falei citossol e citoplasma, né? Também fazer a eliminação de organelas. Então, ele pode digerir peroxossomos, lisossomos, né? O corpo pode quebrar vesículas, proteínas que estejam ali naquele citosol, tá? Caso, pessoal, esse indivíduo ele tenha uma correção, ou seja, volta a receber nutrientes na concentração necessária, o que vai acontecer? Nós temos aí uma condição em que a célula volta ao normal. Se persistir, pessoal, essa condição, a célula autofágica vai, morrer, ok? Ela não vai resistir e vai acabar morrendo. Então, aqui nós temos uma imagem de uma célula, né, que está se digerindo, as suas próprias estruturas aí, ok? Libera lisossomos que vai fazendo a digestão de partículas necessárias aí para ela sobreviver, tá? Anetose, tá? O que seria anetose, pessoal? Anetose é um tipo de morte programada também, tá? Essa anetose é uma descoberta recente, como foi colocado aí, né? Não tem muito tempo que foi identificado. O que acontece, pessoal? A anetose é como se fosse uma necrose, tá? Só que ela não é uma morte do tipo da necrose, porque ela tem a necrose é uma condição patológica e a anetose tem uma forma benéfica, tá? Fisiológica. Então, ela nos ajuda, tá? A anetose nós podemos dizer que ela é um tipo de necrose especial, tá? Que acontece num cara chamado neutrófilo, tá? Nós temos aí células chamadas de granulócitos no sangue, tá? O neutrófilo é um tipo de granulócito. Por quê? Porque ele possui grânulos, tá? O neutrófilo, basófilo, eosinófilo, monócito, mastócito são exemplos de células granulares. Essas células, pessoal, granulares, nós temos um tipo que é o neutrófilo. Esse cara, basicamente, ele é responsável por fagocitar, por digerir, comer restos celulares, substâncias estranhas, micro-organismos. Esse cara tem essa função. Só que, pessoal, o neutrófilo, quando ele foi ativado pelo nosso sistema imune, o nosso sistema imune libera sinalizadores, né, citocinas, e essas citocinas estimulam a migração de neutrófilo lá para aquele tecido lesionado, o neutrófilo chega lá pegando geral, ele começa a fagocitar tudo, igual ele está fazendo aqui, ó. Começa a digerir essas partículas para eliminar aquela substância daquele tecido. Porém, pessoal, nós sabemos que para o neutrófilo chegar, tem que ter uma inflamação. Por que, professor, tem que ter uma inflamação? Porque o neutrófilo, ele só é ativado via sinalizadores. Só que o sinalizador só é liberado quando tem inflamação. Então, o neutrófilo é liberado em condições que haja um processo inflamatório, em que ele venha para fagocitar essas partículas celulares, toxinas e demais coisas aí, tá? Então ele vem para lá.
Aí, pessoal, nós temos uma quantidade grande de neutrófilos para aquele tecido. O que o neutrófilo faz? A função dele, digerir micro-organismos e etc. ali, tá? Porém, quando ele termina o seu trabalho de digestão, e ele não tem mais o que fazer, mas está lá dentro cheio de, né, imagina que está um neutrófilo aqui, ó, cheio de micro-organismos ou célula velha aqui, né? Dentro do citossol aqui, pessoal, do neutrófilo, existem enzimas, substâncias que são capazes de digerir partículas nocivas. Então, quando o neutrófilo termina o processo inflamatório, e ele não mais vai ter utilidade, o que vai acontecer do neutrófilo? Ele vai morrer. Só que aí que está o diferencial. Quando o neutrófilo morre, pessoal, né? Quando ele morre, ele não morre por apoptose, tá? Ele não vai fazer toda a formação de corpo apoptótico, não. Ele vai se fragmentar, estourar e liberar o líquido dele aqui, ó. Quando ele libera esse líquido dele aqui, né? Esses componentes, né, intracelulares dele extravasou, esse líquido liberado aqui, que tem essas substâncias que é capaz de digerir, que eu falei para vocês, essas substâncias liberadas, esse líquido, é chamado de NETs, tá? Então, os NETs são os líquidos que o neutrófilo, né, que é um tipo de macrófago, libera após a sua morte. Quando ele libera esse líquido, que é os NETs, esse líquido contém propriedades que são capazes de combater, né, capturar e ativar micro-organismos. Então, mesmo esse cara morto, as suas substâncias, né, contendo nesse líquido aqui, que é os NETs, consegue destruir substâncias que, porventura, imagina que esse cara fagocitou essa célula, essa toxina, mas tem uma outra aqui. Ele não consegue mais fazer a sua atividade, conseguiu digerir essa e quebrar, morreu. Quando ele morreu, liberou o líquido aqui, ó, o NET. O que esse NET faz? Esse líquido contém substâncias que conseguem degradar, né, capturar e inativar outros micro-organismos, até a chegada de mais neutrófilo aqui. Então, esse cara é considerado uma morte programada. Por quê? Porque após ele morrer, né, ele consegue ainda, de forma ativada, né, controlada, capturar substâncias, inativar substâncias ou micro-organismos que estejam naquele tecido, tá? Como eu disse para vocês, por ele não morrer de apoptose, não é uma morte programada do tipo apoptose. Porém, por ele fazer essa função de uma função imunológica de destruir partículas, né, inativar substâncias, mesmo após a morte, através desse líquido que é chamado NET, ele é considerado um tipo de, né, morte programada, morte celular especial, ok? Como eu disse, essa descoberta é uma descoberta recente, tá? Beleza? Então, sobre o NET é isso que eu gostaria de falar para vocês, tá? Para finalizar, pessoal, esse assunto, né, que é a morte programada, e a gente dá sequência na inflamação, eu gostaria de só mostrar para vocês a diferença entre apoptose e necrose, tá? A apoptose, pessoal, como nós já vimos, né, é um tipo de morte que as células encolhem, né, ou seja, elas se condensam. Lembra? Forma corpos apoptóticos, né? Na necrose, pessoal, a célula não encolhe, não. Ela incha, ela fica tumefeita, né? Então, ela incha, o núcleo dela não sofre alteração significativa, tá? Na apoptose, destaca-se das células vizinhas, ou seja, acontece de uma forma individual, pessoal. Essa célula, primeiro, para sofrer apoptose, ela separa da sua matriz. Então, imagina que isso aqui é uma célula. Imagina que aqui é outra. Então, ela separa dessa célula aqui para sofrer o processo de apoptose, tá? Não sei se a minha imagem, meu desenho ficou muito feio, mas você viu que ela separou das células vizinhas para sofrer apoptose, tá? Isso é um diferencial também da apoptose, tá? Já na necrose, pessoal, não tem esse processo. A célula morreu ali, ela vai estourar e vai jogar o líquido na célula que está do lado e vira o zetelo ali. Então não tem essa questão, tá?
as organelas vão ser danificadas, né, e em especial as mitocôndrias, né, vão ser danificadas ali porque ela não vai ter oxigênio, não vai conseguir fazer os seus processos aí, tá? Na apoptose, necessita de ATP. Olha só, pessoal, isso aqui é muito importante. Para fazer todos aqueles processos de enzima fazendo isso, quebrando aquilo ali, clivando aquilo lá, precisa de energia, pessoal. Precisa de energia. E a célula, ela mantém-se produzindo energia durante o processo de apoptose. Já na necrose, não. A célula parou de funcionar, não tem mais oxigênio, né? Não tem mais nutriente, não tem ATP, a célula, ela entra em autólise, ela estoura os lisossomos cheios de partículas dentro que vão fazer a digestão lá no citosol de todas as organelas ali, por isso que a gente tem um processo de decomposição lá do rigor mortis, né? Então, na apoptose não libera quimiotoxinas, né? Porque não vai desenvolver o processo inflamatório, como a gente viu, comentei com vocês, tá? Na necrose ocorre a ruptura, libera proteases e outras substâncias tóxicas que vão também desencadear a inflamação, né, que vai acontecer. Na apoptose, pessoal, não vai ocorrer formação, tá? Na apoptose, o citoesqueleto ele colapsa, como a gente viu lá no vídeo, né? Ele vai sendo fragmentado, a célula vai tendo aquele confinamento, aquela condensação, ok? Que mais? A cromatina nuclear se condensa e fragmenta, como eu já falei para vocês, e vai para a periferia, né? As modificações ocorrem, né, modificações bioquímicas, como a gente viu, várias reações, e a formação de corpos apoptóticos. Né? Na necrose, atividade de secreção dos glóbulos brancos, em especial os macrófagos e os neutrófilos, ao fagocitarem as células necrosadas, podem danificar as vizinhas, ou seja, além da célula estourar e liberar as suas substâncias, ela vai estimular células de defesa para lá, e esse combate das nossas células de defesa com essa célula morta pode gerar danos, pessoal, para as células que estão próximas, tá? Nós podemos ter aí uma lesão a essas células que estão ali nas proximidades, tá ok? Vou deixar mais umas questões para vocês revisar, dar uma olhada, ok? E, pessoal, nós vamos continuar falando sobre a inflamação, beleza?